Boa noite, professora Iolene. Quero agradecê-la pelas orientações e, através das suas orientações, pude desenvolver as minhas pesquisas. Meu nome é Silvani Moreira do Carmo de Melo, sou graduada em Pedagogia pela Universidade Fazan, sou do Polo de Cesarina e atualmente estou lotada na Secretaria Municipal de Goiânia, trabalho na Escola Maria Araújo de Freitas como agente de apoio educacional. Agora eu vou ler a pesquisa do meu artigo. O tema escolhido para o meu artigo é a importância de trabalhar o jogo da internet Odota. A escolha deste tema foi exatamente pela agressividade, que tem nesse jogo. Nos dias atuais, a sociedade está cada vez mais imersa na cultura digital. É notória que as pessoas estão cada dia mais envolvidas em um mundo virtual, pois com a internet as pessoas estão cada vez mais ligadas em uma perspectiva globalizada. Isso se dá pela cultura digital. A escola precisa preparar o seu aluno através de práticas educativas para a cultura digital, com o intuito de auxiliá-lo no seu desenvolvimento no processo de ensino e aprendizagem. A cultura digital está por todo lado e quem não a compreender será mais facilmente manipulado por quem a domina. Hoje, votamos em urnas eletrônicas. Os celulares que usamos são mais do que telefones. São poderosos e versáteis maquinetas de comunicação. Nos bancos, em algumas lojas e até em postos de gasolina, somos atendidos por computadores. Nos metrôs e estações de trens, encontramos máquinas que vendem bilhete e dão o troco. Como viver em meio com este sem entender como estas máquinas funcionam? É necessário que a formação que damos aos nossos alunos os prepare a ir para a vida e para o mundo do trabalho capazes mais do que entender de inserir-se nele de forma crítica e consciente, capazes de assumir vidas, de fazer as escolhas que lhes caibam. Em 2004, a quantidade de usuários de internet era de aproximadamente 18 milhões, cerca de 8% da população brasileira, em um número que representa a 7ª posição no mundo. Em 2005, o internauta brasileiro foi quem mais usou a internet no mundo. Isto é, em outubro do mesmo ano, o brasileiro que teve acesso à internet no mundo, em outubro do mesmo ano, o brasileiro que teve acesso à internet em sua casa passou em média 18 horas e 42 minutos navegando
mais tempo do que os americanos e japoneses, por exemplo. Em 2006, o número de 42,3 milhões de usuários da internet. Então, cada dia, né, as pessoas estão acessando cada vez mais a internet e essa cultura digital está cada vez mais forte, né, na sociedade. E a respeito dos jogos, são chamados jogos online, os jogos eletrônicos jogados via internet. Neles, um jogador com computador ou videogame conectado à rede pode jogar com outros sem que ambos precisam estar no mesmo ambiente, sem sair de casa. O jogador pode desafiar adversários que estejam em outros lugares do país ou até do mundo. Tudo em tempo real, como se o outro estivesse lado a lado, de forma que esta categoria de jogos abre novas perspectivas de diversão. Por volta de 1995, as vantagens que a internet oferecia eram muito maiores e mais atraentes. Ao alcance mundial, liberdade de jogar onde quiser e sem pagar. Foi nessa época que surgiram jogos com interfaces adaptadas para jogar em rede e online. Foi a partir desse ano que os jogos online via rede mundial de computadores se consolidaram e só vieram a crescer, se tornando a diversão do futuro. A professora Fernanda Cunha nos adverte em seu texto que a questão não é gostar ou não gostar do game, mas discutir com ele em um processo lúdico sobre o que aquele jogo dialoga, constrói e as ações que eles podem impor a seu filho, à aluna e ao aluno. Se o game está ensinando a matar, é porque alguém está deixando de ensinar que não pode matar. Esse game pode ser um gancho. Se esse game é para matar, vamos discutir seus conteúdos, os seus valores e as questões intrínsecas a esse tema. Não é um game que vai formar um matador ou o game formar o matador, porque a escola é a internet. A internet é a professora. Enquanto o professor pai, a professora mãe, a escola e os dirigentes políticos fecharem a porta para este conteúdo da cultura digital, nós vivemos na era da tecnologia. A utilização das TICs no espaço escolar, neste sentido, possibilita dinamizar as aulas.
estimular os alunos às novas descobertas e à produção de novos conhecimentos. A partir dessa busca e oferecer recursos de mídia para que possam renovar o processo de ensino e aprendizagem, permitindo-lhes que estudem e aprendam com mais atratividade, e assim fazendo com que os alunos possam interagir mais. É dever da escola oferecer aos alunos meios para que possam interagir, né, com o mundo tecnológico e incentivá-los em sua formação como sujeitos críticos e conscientes, a não se contentarem às informações dadas. O papel do professor nesse processo de ensino e aprendizagem de seus alunos torna-se necessário sempre aprimorar seus conhecimentos a fim de trabalhar da melhor maneira com o uso das tecnologias em seu exercício como educador. A grande dificuldade que os professores hoje em dia enfrentam é a falta de domínio no uso das tecnologias. Muitos não sabem e não foram qualificados. A falta de entendimento diante das tecnologias o impede de trabalhar com elas. Em muitos casos, o professor tem receio de usar as tecnologias em seu trabalho docente. A formação dos professores é essencial para a melhoria da qualidade do ensino. Com a evolução das tecnologias e da sociedade, além das oportunidades de aprendizagem, os alunos também mudaram. Os alunos hoje são diferentes e, por isso, a era tecnológica necessita de um sistema educacional reformulado para esses novos alunos, os nativos digitais. Esta nova geração está acostumada a dividir a sua atenção entre diferentes tarefas ao mesmo tempo, utilizando diferentes tipos de tecnologias e inseridos em diferentes tipos de contextos. O conteúdo acessado é produzido pelos nativos digitais. Não se limita apenas a textos. Abrange também imagens, sons, vídeos e multimídias. O professor pós-moderno deve estar em sincronia com a contemporaneidade, saber utilizar as tecnologias em prol de um ensino mais eficiente e eficaz. Trabalhar em parceria com o aluno e, além de tudo isso, ser consciente de que não é o detentor de todo o conhecimento. O professor, ele é um mediador, né? Ele é um mediador
e ele tem que se adequar, né, às novas tecnologias. A formação continuada auxilia o professor frente à cultura digital, que os anos vem dando, que há anos vem dando suas aulas, as aulas, né, tradicionais, passando o conteúdo na lousa. Agora este professor, ele precisa planejar suas aulas, utilizando o computador, a internet, vídeos, projetor, câmera e outros recursos digitais. Então, o professor, ele hoje em dia, ele não pode ficar mais preso só, né, ao quadro e ao giz, ao livro didático. Então, ele tem todas essas tecnologias que ele pode estar inserindo nas suas aulas. O professor precisa se aprimorar nas tecnologias para introduzi-las na sala de aula. O tema escolhido para o meu artigo é a importância de trabalhar o jogo da internet, o Dota. Escolhi este jogo por ser um jogo de matar, pela sua agressividade, e nele os seus jogadores têm o intuito de matar, e quanto mais o jogador mata, mais ele evolui. Os personagens. Pretendo falar da importância dos games e da necessidade de ensinar como consumir o jogo de maneira consciente, para que a pessoa que está jogando não fique viciado no jogo, entendendo que precisa jogar de uma maneira que não seja prejudicial à sua vida. O público-alvo são os alunos das turmas F, com idade de 11 anos, do ensino fundamental, da Escola Maria Araújo de Freitas. Os alunos da Escola Maria Araújo de Freitas são de família com poder aquisitivo mais baixo. Muitos pais trabalham como pedreiro, pintor, entregador, domésticas e vendedoras. Tem pais que não podem comprar um computador para seus filhos. Como tem casas que não têm o computador, outros têm, mas não sabem mexer. Uns não sabem acessar a internet, e muito menos os jogos da internet. Em casa, essas crianças não são orientadas por falta de conhecimento ou tempo dos pais. Tem pais que acham que seus filhos estão em casa no computador. E se ele está no computador, está tudo bem. Nem precisa ver o que os filhos estão fazendo. O meu interesse por esse tema foi porque na minha casa sempre teve computador e eu nunca me preocupei em ver onde meu filho Vitor navegava e como deixei que a internet fosse a professora. E não dei fé que ele jogava todos os dias o mesmo jogo e ficava mais viciado, a ponto de deixar de ir à escola todos os dias de manhã. Como eu vou trabalhar, pensava que ele fosse à aula. Só ficava sabendo suas faltas nas aulas, nas reuniões da escola. E era quando eu era avisada de suas notas baixas
e né, por ter deixado que a internet fosse a sua professora sem ter consciência, né, de como ele se envolvia mais com este jogo. Ele reprovou 6 anos no primeiro ano do 2º grau, exatamente por se tornar um viciado neste jogo da internet ou Dota. Hoje ele está na faculdade, mas ainda joga este jogo. A escola que trabalho atende crianças de 6 a 11 anos e possui um laboratório de informática grande com muitos computadores. Buscarei fundamentar este arquivo em autores como a professora Fernanda Pereira Cunha e outros autores que serão usados como fonte de pesquisa. Trabalho nesta escola há 12 anos. Não sou professora, não estou em sala de aula. Mas trabalhando na escola, vejo que muitos alunos não têm acesso às tecnologias em casa e tem alunos que têm computador, tablet, celular, mas não podem levar para a escola. Na escola tem os computadores, eles têm acesso, mas vejo que é necessário que estes alunos sejam melhores orientados, que saibam a maneira certa de consumir, de como utilizar o computador, e é de grande importância que os alunos sejam ensinados como usar a internet. A professora Fernanda Cunha fala da necessidade da consciência crítica, da autogovernança do aluno. Como é de suma importância que o professor ensine como usar a internet e não deixar que a internet seja a professora. E que se o game está ensinando a matar, é porque alguém não está ensinando que não pode matar. Deve ser falado desta violência que toma conta dos adolescentes, que faz ser motivo de brigas e até de mortes entre os jovens. Deixar de ter medo de falar destes assuntos de violência, por achar que, se forem discutidos em sala, vão induzir os alunos para este mundo da marginalidade, pois estes assuntos são debatidos e falados em sala. Pode ser mostrado para os alunos que não são coisas boas para eles e que devem procurar estar longe destes tipos de violência. Dentro do processo de ensino-aprendizagem, o professor, no seu intento pedagógico, deve ensinar para o seu aluno que este jogo pode ser jogado nos momentos de lazer e que ele é um jogo e seus jogadores, quanto mais mata, mais evolui os personagens e vai aumentando o poder de destruição ou de defesa. E muitos jogadores ficam horas treinando. Tem uns que ficam até 12 horas seguidas. Deve ser trabalhado em sala com os alunos que este mundo virtual do jogo deve ficar somente no jogo, que na vida real é errado toda esta agressividade, este desejo de matar para se ter mais poder, que através dos estudos
eles podem alcançar objetivos e conseguir ter muitas coisas. No texto de Mariana Tagliari, é citado que, segundo uma pesquisa realizada pelo Newzoo em 2011, empresa internacional de estudo de mercado focada na indústria de games, o Brasil é apontado como o quarto país com maior número de games do mundo. Esse é um número muito significativo. E também é falado que os brasileiros dedicam 10,7% de suas horas semanais para os jogos online. Vista que a inserção dos jogos no meio eletrônico está cada vez mais intensa e forma o nosso jovem hoje. O professor nada pode ser alheio às tecnologias e simplesmente achar que os jogos são perca de tempo, que não devem ser falados em sala. O professor precisa levar conteúdos diferentes. O computador é uma maneira de fazer com que suas aulas saia do tradicional. Na era da tecnologia, o professor precisa se adequar a elas, procurando saber mais das tecnologias, para poder ensinar melhor, assim associando todo o seu conhecimento em sala e utilizando os recursos tecnológicos. É importante que o professor saiba o que seus alunos e os jovens estão consumindo e poder levar este assunto para a sala de aula. E com isso, seus alunos poderão sentir que o que é ensinado em sala pode ser utilizado na sua vida. E assim eles se sentirão mais preparados para a vida. Nos dias atuais, é necessário que o professor seja um pesquisador, que seja melhor qualificado, fazendo cursos para se preparar melhor e também tenha interesse em saber das coisas que estão acontecendo fora dos muros da escola, para trazer para dentro da sala de aula e trabalhar com seus alunos, que seja conteúdos que podem ser importantes e úteis para a vida deles. O professor é importante que tenha a intenção de formar seus alunos para serem pessoas críticas, reflexivas, que saibam o que está acontecendo à sua volta, que sejam preparados para viver em sociedade, como cidadão crítico e consciente de seus atos. Visto que os jovens brasileiros estão acessando cada vez mais estes jogos, faz-se necessário que o professor ensine os seus alunos a terem uma consciência crítica, uma autogovernança, sabendo mais sobre estes jogos, discutindo sobre eles, ensinando a acessar e orientando dos transtornos que eles podem ter se pensarem que podem viver daquela maneira como é mostrada no jogo.